Biodiversidade amazônica. O bioma Amazônia ocupa cerca de 40% do território nacional. Nele estão localizados os estados do Pará, Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia e Roraima, e algumas partes do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Também inclui terras de países próximos ao Brasil, como as Guianas, Suriname, Venezuela, Equador, Peru e Bolívia. A fauna. Pesquisas indicam que na Amazônia existem cerca de 30 milhões de espécies animais, e nem todas existentes na mesma foram encontradas e estudadas. Podem ser observados os mais diversificados tipos de répteis, anfíbios, insetos, mamíferos terrestres e aquáticos. Evidenciam-se os peixes dessa região, que representam 85% de toda a produção da América do Sul. E ainda ressalta-se o fenômeno da piracema, onde milhões de espécies migram a fim de encontrarem um local adequado para a reprodução e desova. As aves fazem parte desse contexto, grandes partes estão em processo de extinção. A vegetação. A vegetação divide-se em 3 categorias: matas de terra firme, matas de várzeas e matas de igapó. As matas de terra firme são aquelas que estão em regiões mais altas e por este motivo não são inundadas pelos rios. Nelas estão as árvores de grande porte, como a castanheira do Pará e a palmeira. As matas de várzea são as que sofrem inundações em determinados períodos do ano. Na parte mais elevada deste tipo de mata, o tempo de inundação é curto e a vegetação é parecida com a das matas de terra firme. Nas regiões planas, que permanecem inundadas por mais tempo, a vegetação é semelhante às das matas de igapó. As matas de igapó são as que estão situadas em terrenos mais baixos, estão quase sempre inundadas. Nelas a vegetação é baixa. Arbustos, cipós e musgos são exemplos de plantas comuns nessas áreas. É nas matas de igapó que encontramos a Vitória Régia, um dos símbolos da Amazônia. Solo. O solo da Amazônia é, em geral, bastante arenoso. Em áreas desmatadas, as fortes chuvas lavam o solo, carregando seus nutrientes. É o processo chamado de lixiviação, que deixa os solos amazônicos ainda mais pobres. Apenas 14% de todo o território pode ser considerado fértil para a agricultura. Mas se apenas essa pequena parte é fértil, como existem tantas árvores? Aqui está um dos pontos essenciais para o equilíbrio do ecossistema. Neste processo, a camada de humus tem um papel fundamental. Além disso, os poucos nutrientes presentes no solo são rapidamente absorvidos pelas raízes das árvores. Estas plantas, por sua vez, tornam a liberar nutrientes para enriquecimento do solo. Trata-se de uma constante reciclagem de nutrientes. Relevo. Compõe o bioma amazônico, planícies, depressões e planalto. Ficam na Amazônia as formações de relevo mais baixa, planície amazônica, e a mais alta, planalto das Guianas, do país. É neste planalto que se encontra o Pico da Neblina, ponto mais alto do Brasil, com cerca de 15 mil metros. Água. No caso da floresta amazônica, a água doce é abundante, trata-se da maior bacia hidrográfica do planeta. Os rios, de forma geral, são classificados em 3 tipos: rios de água barrentas, de águas claras e águas pretas. A coloração de água varia de acordo com determinadas substâncias que podem ser encontradas nos rios. Os chamados rios de águas barrentas, como Madeira e o próprio Amazonas, têm a cor da água modificada por serem ricos em sedimentos e nutrientes. Os de águas claras, como o Xingu, o Tapajós e o Trombetas, possuem muitos trechos de corredeiras e cachoeiras. Estes rios não banham tantos terrenos ricos em nutrientes como os de águas barrentas. Dessa forma, apresentam água mais cristalina. Por fim, os rios de águas pretas são denominados assim por nascerem em terrenos de planície e carregarem a areia e o humus que caracterizam os solos de tais terrenos. O humus é o grande responsável pela cor escura das águas. O mais conhecido rio amazônico de águas pretas é o Rio Negro. O clima. Na região amazônica chove bastante e a temperatura é elevada, normalmente variando entre 22 e 28 graus Celsius. É chamado clima equatorial úmido, que caracteriza algumas áreas próximas à linha do Equador. Produção do espaço amazônico. Nos 470 anos iniciais da colonização da Amazônia brasileira, apenas 1% da área foi desmatada. Porém, nos últimos 44 anos, de 1970 a 2014, o desmatamento já atingiu 17% da região e a população aumentou de 2 milhões para mais de 20 milhões de habitantes. Hoje, a colonização da Amazônia brasileira encontra-se em uma fase sem paralelo de expansão, na qual os incentivos fiscais passaram a desempenhar um papel secundário,
ou seja, o governo como indo todo o desenvolvimento for substituído pelas iniciativas privadas cujas atividades econômicas tornaram-se lucrativas. As atividades principais responsáveis pela transformação são exploração madeireira, pecuária, produção de grãos, extração mineral, produção de energia hidroelétrica e prospecção de petróleo e energia. Essas atividades foram incentivadas com a implantação de um complexo sistema viário que cruza a região de norte a sul e de leste a oeste, substituindo e auxiliando o transporte que antigamente só era feito através dos grandes rios navegais. A agropecuária e o extrativismo ocupam parcela considerável de mão de obra amazônica. A modernização tecnológica garantiu o avanço das atividades e, em contrapartida, agravaram-se os problemas sociais em função de apropriação desigual dos espaços. Nos anos de 1850 e de 1920, observou-se o chamado ciclo da borracha, que significou uma importante fase do desenvolvimento econômico da região, que foi seguido posteriormente por vários investimentos estatais. Em 1920, observou-se o chamado ciclo da borracha, que significou uma importante fase do desenvolvimento econômico da região, que foi seguido posteriormente por vários investimentos estatais. Na Terra dos Paradoxos, convive 23,55 milhões de habitantes, mais de 12% da população brasileira, entre 1.000 comunidades quilombolas, cerca de 460 mil indígenas de 225 povos diferentes, como os seringueiros, ribeirinhos, garimpeiros, grileiros, poceiros, mineradores, grandes agricultores, pecuaristas e madeireiros. Enquanto a média nacional de trabalhadores com carteira assinada era de 31,73% em 2006 na Amazônia, apenas 18,35% deles tinham emprego formal. O IDH da Amazônia Legal, entre 0,6 e 0,7, também está abaixo do brasileiro, que já ultrapassou o índice de 0,1. Nem o saneamento básico na região, que inclui rede de abastecimento de água, coleta de esgoto e coleta de lixo, alcança os esforços feitos no restante do país. As populações tradicionais, entre elas os ribeirinhos, foram reconhecidas pelo Decreto Presidencial número 6.040, assinado em 7 de fevereiro de 2007. Nele, o governo federal reconhece pela primeira vez na história a existência formal de todas as chamadas populações muito tradicionais. Os Yanomamis, eles residem em terras que abrangem o Brasil e a Venezuela. A intenção da invasão das terras Yanomamis por garimpeiros ocorreu de 1987 a 1992. Quilombolas são os atuais habitantes de comunidades negras rurais, formadas por descendentes de africanos escravizados, que vivem na sua maioria da agricultura de subsistências em terras doadas, compradas ou ocupadas há bastante tempo. São grupos sociais cuja identidade étnica, ou seja, ancestralidade comum, forma de organização política e social, elementos linguísticos, religiosos e culturais, o destino do resto da sociedade. São comunidades que desenvolveram o processo de resistência para manter e reproduzir seu modo de vida característico em um determinado lugar. Unidades de conservação são espaços especialmente protegidos para a conservação da natureza com diferentes objetivos, como, por exemplo, o uso sustentável dos recursos naturais, pesquisa, educação ambiental e visitação em ambientes naturais. Cerca de 35% do território do Amazonas é composto por unidades de conservação. São mais de 44 milhões de hectares em 11 unidades, sendo 47 federais, 41 estaduais e 23 municipais, onde vivem caboclos, ribeirinhos, indígenas e remanescentes de quilombolas. A imensa área deveria, teoricamente, ser protegida de ameaças ambientais, como garimpo, grilagem de terra, desmatamento, exploração irregular de recursos. Porém, não tem fiscalização legal, pois a quantidade de agentes é insuficiente para evitar crimes ambientais. Na Amazônia brasileira, onde ainda existe muita indefinição quanto à destinação do uso do solo, a criação de unidades de conservação é utilizada com sucesso como ferramenta para o ordenamento territorial, contraponto ao crescimento desenfreado e não planejado. O maior estado do Brasil possui a maior floresta tropical do mundo, com 98% de sua área preservada, aliando seu potencial ecológico a uma política de negócios embasada na sustentabilidade. Assim colabora
com a economia do Estado, no extrativismo vegetal, mineral e animal, e com a novidade no Estado, a indústria petroquímica, que já compõe 69,9% do PIB estadual. Com a combinação de modernidade e conservação da natureza, eles também atraem muitos turistas dessa região do país. E temos também a crescente abertura de novas oportunidades de emprego e renda com investimentos em áreas como a piscicultura, agroindústria e produção rural. Para isso, o governo da Amazônia mantém um sistema de apoio ao setor produtivo, que alia assistência técnica, fomento e comercialização. Diversidade cultural da Amazônia. Certamente a diversidade cultural não se manifesta apenas nas diversas formas em que se expressa. Enriquecer e transmitir o patrimônio cultural da humanidade mediante a variedade de expressões culturais, mas também por meio de distintos modos de criação artística, produção, difusão, distribuição e desfrute das expressões culturais, quaisquer que sejam os meios e tecnologias utilizados.